Pronto, já está gravando. Então, vocês lembram que eu trouxe para cá esses dois providers que a gente tinha adicionado quando chamamos aqui o Mudblazor no main layout. Então, o Theme Provider, o Pop-Up Provider, Dialog Provider e Snack Provider, que é o lugar correto de adicionar. O problema é que quando nós tínhamos adicionado e chamávamos, mesmo a gente estando dentro da nossa página home, que a gente estava aqui, com o Interactive Server Mode ativo, esses dois pop-ups não apareciam. Então, por isso que nós trouxemos eles para cá. Mas agora eu vou mostrar a correção disso, porque eu disse a vocês que a gente ia corrigir, para não ter essa necessidade de sempre que a gente for ter que chamar um diálogo do diálogo do Mud Snack Bar, a gente colocar eles na página. Existe uma forma, e isso está documentado na Microsoft. Deixem só mostrar aqui. Ver se eu encontro aqui a documentação que eu vi mais cedo. Results, Microsoft. Isso aqui não tá, isso aqui também não tá. Aqui não também. Aqui também não. Aqui, tá aqui. Então, o render mode, certo? Que é o que a gente escolheu. No o ASP.NET Core Blazor Render Modes. A gente viu quais são os tipos de renderização do passado. Geralmente a gente utiliza o Interactive Server, que ele renderiza do lado do servidor. Nós não usamos esse aqui porque o Interactive WebAssembly é para WebAssembly. Nós não utilizamos o WebAssembly. A gente pode utilizar também porque essa Web App do Blazor, ela pode utilizar tanto o WebAssembly quanto o Interactive Server. O utilizador aqui escolhe quando e onde ele quer fazer a renderização. Para já a gente utiliza só o lado do servidor para renderizar e depois receber essa informação. O auto, ele vai utilizar as duas coisas. Às vezes a gente pode escolher numa página um ou outro, ou se a gente coloca o auto, ele vai fazer a renderização automaticamente. Essa renderização que já está classificada como serviço e dentro da aplicação, no mapeamento, isso tudo que está se referindo aqui à documentação está aqui no program.cs. Então, o, o componente, os serviços App Razor Component já adiciona a interação de servidor dos componentes e também faz um mapeamento dos Razor Components para a aplicação, adicionando o render mode para esses componentes. O que precisamos, em alguns casos, é simplesmente dizer se nós queremos renderização ou não dentro daquele componente. Pode ser que aquele componente não tenha ação, ele só visualize dados. E não tenha interação com o utilizador, não tenha cliques, não precisa renderizar informação ou buscar informação com eventos. No nosso caso, nós precisamos. E quando a gente precisa fazer isso, a gente pode fazer isso dentro de um componente ou instância, que é o que a gente fez aqui na página. Aqui na página Home. Então aqui nós chamamos o render mode aqui, como ele está sugerindo. Ou dentro do próprio componente criado, que é por exemplo, aqui a gente tem um componente criado que nós criamos o dialog na nossa na aula anterior, e aqui nesse dialog a gente poderia colocar o render mode também para dizer que ele vai interagir com o servidor. Pode ser feito de outras formas, ou a gente pode aplicar isso, como está aqui, ó, dentro da página, ele está explicando aqui, aplicando o render mode no componente definition, que é o que a gente fez na página aqui. E aí a gente pode simplesmente, como ele diz aqui, ó, aplicar o render mode para a aplicação inteira. Isso evita que a gente tenha que aplicar de um lugar para outro. Então, a gente pode ir aqui no app.razor e escolher o render mode que nós vamos utilizar. Então, vou aqui, por exemplo, copiar isso aqui e vou aqui no meu app.razor, que é esse componente aqui,
no routes, que está aqui na linha 20, colocar isso, render mode. Então, quando eu faço isso, e eu vou mostrar a vocês, tirei aqui da página home aquelas interações que nós mostrávamos. E vou tirar aqui também da página do Add To Do, o provider. Aqui. Então, vou aqui atualizar a página de consumo. E vocês vão conseguir perceber que, com isso, a gente não precisa ficar ou chamar os componentes dentro das páginas, considerando que ele já vem no import. Aqui no import, nós já adicionamos os componentes do MudBlazor. O único problema que nós tínhamos era do componente capturar a iteração. Ele não fazia isso. Quando nós colocávamos o componente dentro da página e dentro dessa página tem um Interactive Server Mode chamado, então a gente conseguia dessa forma fazer com que o componente pudesse utilizar, a Dialog pudesse utilizar isso. Deixa eu só atualizar aqui a página. Pronto. Tem aqui um to-do, como vocês conseguem ver. Se eu vier aqui em delete, vejam que já apareceu aqui uma dialog. Vou cancelar, vou carregar e vou deletar. Vejam que apareceu também aqui o snack bar. Vou voltar aqui no Add To Do e vou adicionar um To Do aqui. Vou colocar coisas que eu já tinha adicionado antes e pronto. Não me preocupando muito com a informação. Vou adicionar e vejam que aqui também apareceu o snack bar. O que eu vou fazer só para completar isso aqui nessa instrução, para que vocês repliquem? É adicionar aqui dentro do Add To Do uma interação de que, ok, realizou, modificou, sai da página. Então, vamos voltar aqui na aplicação e no Add To Do, que é a nossa página aqui, vou colocar um espaço aqui para separar o nome. E aqui no final, se tudo correu bem, nós vamos fazer o navigation. Então, aqui a gente não tem o navigation bar, vamos fazer o navigation inject navigation manager. É um serviço. E agora, se tudo correr bem, vamos fazer um await. Acho que não tem na await no navigation. Navigation manager, ponto, navigate to, e vamos colocar aqui, ó, o endereço da página home. É isso que ele vai fazer. Ocorreu tudo bem? Navega para cá. Vamos atualizar aqui. Deixa eu ver ele atualizando. Vou fechar aqui, tem muita página aberta. Temos aqui tudo que nós adicionamos. Vamos adicionar um outro. Vou colocar qualquer texto aqui, adicionar. Veja, adicionou com sucesso e já voltou para a página principal. Vou apagar esse aqui, confirmar o delete, vou apagar esse aqui, vou confirmar o delete e não tem mais nada na minha página.